acompanhando de casa. Estamos aqui para mais um podcast, para mais um dia onde iremos aprender, onde iremos crescer, amadurecer no Senhor. Seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. E aí, pastor, bom dia. Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos, uma alegria estarmos aqui, mais uma oportunidade, privilégio para a gente, estarmos compartilhando um pouquinho da palavra de Deus, refletindo na Escritura. Creio que vai ser um tempo precioso, vai ser um momento de crescimento, de edificação. Deus abençoe, nos ajude aí compartilhando esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder aí, para que possamos juntos aí estarmos falando daquilo que mexe com o nosso coração, né? A palavra de Deus. É isso aí. Antes de qualquer coisa, hoje é aniversário da nossa querida Gisele, esposa do Douglas. Gi, um beijo. Deus abençoe sua vida, parabéns. Parabéns, Gi, Deus abençoe. Melhor aqui em rede nacional, né? Já que Convida a a gente gente para comer alguma coisa aí, um japonês, alguma O coisa. Douglas, fala pro Douglas fazer alguma Douglas. coisa. Convida a gente aí, negão. Faz uma, nunca. Deus abençoe sua vida, viu, Gi? Tamo junto, a gente te ama muito. Bom, é isso aí, pastor. Semana passada, nós falamos um pouquinho, na verdade bastante, né? Sobre estar maduro ou ser maduro, amadurecermos, enfim. E hoje nós iremos continuar falando desse assunto, mas falaremos sobre salvação ser um presente, é isso mesmo? Exatamente, a gente entende o papel da igreja no processo da nossa salvação, né? A igreja é importante, a comunhão com os irmãos, é importante estar inserido na igreja no que diz respeito à nossa salvação. E é esse o tema que a gente está tratando aqui, né? A importância da comunhão com a igreja, a importância da igreja, dos dons, como Sim. tudo isso faz parte do nosso processo de salvação, né? É isso que a gente está tratando e eu creio que vai ser uma bênção. Certo, isso aí. Então, o papel da igreja dentro da nossa salvação, no desenvolvimento dela, nós falamos bastante disso aqui e hoje nós continuaremos nos próximos tópicos. Amém? Sim. Vamos começar com a leitura bíblica. Yes. Sempre é importante a gente partir do ponto de partida ser a escritura, né? Começamos sempre com o texto bíblico. Então quero ler o texto que Paulo escreveu, a carta que Paulo escreveu a Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 15, né? Do versículo 11 ao 15, diz assim a escritura. Pega a sua Bíblia aí, você que está em casa, e vamos juntos aqui meditar na palavra de Deus. Qual foi o texto? Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 15. 2, 11 ao 15. Será que você consegue se conectar aqui com a gente? Eu sei que é difícil hoje em tempos de tanta correria, né? Você conseguir parar, mas faça esse exercício aí, pare um pouquinho, dedique esse tempo aqui para que possamos crescer juntos e você entender tudo aquilo que seremos ministrados aqui por intermédio da Escritura. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando e repreendendo com toda a autoridade, e ninguém o despreze. Perceba aqui o conselho de Paulo a Tito. Sim. E ele trabalha aqui o processo, na realidade ele vai trabalhar três tempos aqui do poder que é da graça na nossa vida. No verso 1 ele trabalha a graça salvadora, ou seja, nós somos salvos pela graça. Então esse é o primeiro ponto. Para entendermos salvação,
precisamos partir dessa primeira verdade, que a salvação é um presente de Deus, né? Salvação não é mérito, não vem pelas obras, mas é graça. Graça é favor imerecido. Então nada é mais valioso na nossa vida, nada é mais importante do que a nossa salvação. Exatamente. A salvação ela é aquilo que a gente tem de mais valioso. Então a salvação é um presente, é dádiva. E apesar de ser um presente, não é porque é um presente que não custou, que não teve preço. Aliás, Pedro vai falar que custou o preço do sangue de Cristo, né? Não foi com prata nem com ouro, coisas corruptíveis que nós fomos comprados, mas pelo precioso sangue de Jesus. Então, reforçando isso, só para a gente começar aqui entendendo todo o processo da salvação na nossa vida, primeiro ponto, para ficar claro para você, o que é a salvação? Salvação é um presente. Salvação não é por mérito, salvação é pela graça. Efésios capítulo 2, vamos ler, Vini? Efésios 2, do versículo 5. Interessante esse texto de Paulo também. Pode ler aí, Vini? Do versículo 5 até o 9, né? 9. Deu-nos vida com Cristo. Eu vou ler do 4. Sim. Que aí eu acho que fica meio... Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E aí o 10, né, para finalizar, então, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O que diferencia o evangelho de todas as outras religiões, o cristianismo, é que a salvação é um presente de Deus. Nós não temos capacidade de fazer nada para ser salvo. Nada. Ela é dom de Deus, isso não vem de vós. Não vem das obras, Paulo deixa bem claro, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Então salvação e obviamente se gloria. Iria se gloriar, com certeza. Só para você ter ideia, se você ler o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento é uma tentativa do povo de Israel de tentar ser salvo através da obediência da lei. Né? Mas nós vamos perceber que toda essa tentativa eles não conseguiram. Inválida, né? Você percebe na história de Israel quantas vezes eles falharam na tentativa de obedecer à lei, porque a lei é perfeita, a lei é pura e nós não somos. Tiago 2,10 vai dizer que se você cumprir toda a lei e tropeçar em um só ponto, você se torna culpado de toda ela, porque é impossível de alguém ser salvo pelas obras. Sim. É impossível. Ninguém pode ser salvo por obedecer à lei. Ninguém é capaz de guardar a lei. Ninguém é capaz. É por isso que Jesus veio para cumprir a lei. Jesus veio para executar a lei. Jesus veio para fazer aquilo que nós não poderíamos fazer. Né? Ele veio para cumprir. Ele mesmo disse para João Batista: é necessário cumprir toda a justiça de Deus. Foi essa declaração que ele fez. Então ele veio fazer por nós aquilo que nós não poderíamos fazer. Ele veio cumprir aquilo que a gente não poderia cumprir. Então por isso que a salvação é só por intermédio de Cristo. Salvação ela é só por intermédio de Jesus. Jesus é o único que pode salvar. Não tem outro. Não tem outro método, não tem outra maneira de alguém ser salvo. É impossível alguém ser salvo por obras, por qualquer outro meio, por qualquer outro caminho. Não há possibilidade. Só podemos ser salvos através de Jesus. Sim, eu ia fazer uma pergunta. Você acha que ainda nos dias de hoje, é claro, né, a gente vive num mundo cheio de acontecimentos, mas vamos pegar aqui no nosso redor aqui, vamos pegar no nosso convívio, não só a igreja, mas enfim. Você acha que é possível
ainda existirem pessoas que acreditam que precisa se fazer algo para ser salvo? E o que seria esse algo? O que você enxerga como esse algo? Na realidade, mais uma vez eu vou destacar, todas as outras religiões vão por esse caminho. Qualquer outra religião vai trabalhar a salvação por meio de méritos, por meio de obras. Você pode ver qualquer outra religião, é baseado nisso. Para você conseguir ser salvo, você precisa cumprir uma série de regras, uma série de rituais, você precisa conquistar. Então, as outras religiões trabalham dessa forma, seja espiritismo, catolicismo, seja qualquer outra religião aí, vai trabalhar isso. Você consegue a salvação por obras, mas o cristianismo não, é o contrário. O cristianismo, porque nós somos salvos, porque pelo mérito de Cristo, por aquilo que Ele fez na nossa vida, nós fomos alcançados pelo amor, pela graça, pela misericórdia de Deus, a obra de Cristo na cruz. Quando Cristo ele morreu por nós na cruz, ele satisfez a justiça de Deus. A justiça de Deus foi satisfeita no Filho Jesus. Quando ele foi crucificado, sobre ele foi derramado toda a ira de Deus. Porque Deus é santo e justo. Então, Deus santo e justo, ele não pode simplesmente chegar num ser humano que pecou, que errou e perdoar. Certo. Né? Então, sobre Jesus veio toda a ira de Deus. Se você lê Isaías 53, nós vamos perceber no verso 10, que a Bíblia vai nos falar que agradou, foi do agrado de Deus. Deus ele ficou satisfeito com a oferta do seu Filho. Por isso que quando Jesus estava na cruz, ele declarou: Tetelestai, está consumado, eu cumpri, né? Eu fui até o fim. E sobre Jesus foi derramado a ira de Deus. Imagine ali naquela cruz, todo o pecado de toda a humanidade, de todas as épocas, sendo derramado sobre ele, vindo sobre o Filho. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, maldições. O castigo que nos traz paz com Deus hoje foi lançado sobre Cristo. Então, sobre Jesus veio toda a ira de Deus. Por isso que não há possibilidade de você ser salvo de outra forma. Atos 4:12, Pedro vai deixar bem claro isso. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pela qual devemos ser salvos. Então, só Jesus, Yeshua, o nome Jesus já representa aquele que salva. Só Jesus pode salvar o ser humano, só Jesus pode salvar o pecador. Certo. O senhor abrangeu, né, para outras religiões. Eu sei que foi uma pergunta redundante, mas eu fiz ela aqui sabendo da resposta, mas para a gente caminhar. Mas e no cristianismo? Por incrível que pareça, por falta do conhecimento, muitos ainda acreditam que precisam fazer alguma coisa para ser salvo. Né? Isso, exatamente. No nosso quintal evangélico, entre nós, existe ainda muitas pessoas que têm essa visão. Aliás, essa era a visão do próprio Martinho Lutero. Né? O que trouxe no Martinho Lutero essa angústia foi porque ele tentava, com a sua própria força, alcançar o resultado, o galardão, alcançar a sua salvação. E foi quando ele teve um encontro com a palavra, com a escritura, Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, que o justo viverá pela fé, né? Foi o que trouxe, assim, que deu clareza, o Espírito Santo veio e trouxe luz sobre a mente dele, assim como tantos outros, como nós também, fomos iluminados pelo Espírito Santo e entendemos isso. É pelo mérito de Cristo, né? Isso. Salvação é graça, é presente, Romanos 3:28 fala claramente: somos justificados pela fé. Pela fé. É fé. Não existe outro termo, olha que interessante. outra questão. Se pudéssemos resumir ou concluir o que é fé. Fé é confiar. Sim. Confiar. Vamos colocar fé como confiança. Imagine uma pessoa. Você já pulou de paraquedas? Não? Não. Você tem vontade? Tenho. De pular de paraquedas? Eu tenho vontade, só não tenho coragem. Mas imagine um cara que já teve essa experiência. O cara confiou a vida dele, ele teve fé. Isso. Que ao pular daquele avião, que seja o helicóptero, ele
ele confia que aquela sacola, aquela mochila vai abrir e ele vai ser salvo, cara. Sim. Então a fé é confiança, é confiar que só Jesus pode salvar. Então nada que você possa fazer fora disso, nada, não existe nenhum outro método, Isso. só Cristo. A salvação é por fé. Então nós cremos no Evangelho, cremos pela fé, somos justificados, como Exatamente. diz Romanos 5. Perfeitamente. Isso é importante dizer porque atualmente sim, ainda se existe muito, né? Temos tentado, e nós também estamos sujeitos a isso no nosso dia a dia como cristãos, de achar que, por exemplo, se nós orarmos mais, nós estamos garantindo a nossa salvação. Não que nós não devemos orar, nós devemos, precisamos, necessitamos, mas na consciência do que já temos. Não na consciência de que se eu fizer mais disso aqui, eu terei. Se eu der mais disso aqui, eu terei. Só para reforçar isso, Gálatas capítulo 2, do verso 16, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Está deixando claro aqui. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Possível. É impossível. Ele está deixando claramente. A lei ela serve como um espelho, né? A lei é um espelho para mostrar que nós não somos perfeitos. Sim. Para mostrar o quão pecador nós somos. Isso. Para mostrar a nossa incapacidade, a nossa impossibilidade, como nós somos fracos e nós não conseguimos cumprir a lei. Precisamos de um Salvador. Precisamos de um Salvador. Então, aí entra no nosso segundo ponto sobre salvação, né? Isso. Reconhecer que estamos perdidos e precisamos de um Salvador. Exatamente. Então, primeiramente, salvação é um presente, ela é uma dádiva. A salvação é uma dádiva. É um dom, dádiva, um dom. presente. Não existe nada que eu possa ter feito, que o pastor Júnior possa ter feito, que você possa fazer para garanti-la, para tê-la, para obtê-la. Isso parece tão... É o paradoxo do evangelho. Parece tão simples de se dizer, mas é uma confiança tão profunda que nós temos que Cristo nos salvou. Sim. E o amor de Deus por nós, como o Vini falou, não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Uhum. Não tem nada que você deixe de fazer para Deus te amar menos. Né? Ele te ama. Isso, exatamente. E Paulo vai falar, Romanos 5,8, a prova do amor de Deus para conosco é o fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Então, Sim. É dádiva, é presente, é graça, é o absurdo do evangelho, é a questão de você ser salvo pela graça. Isso é poderoso, né? Pelos méritos de Cristo, né? É o escândalo da graça. É o escândalo da graça. Ele veio salvar aquele que se está perdido. Porém, todavia, entretanto, segundo ponto, para caminharmos aqui sobre essa questão de entender a salvação, o segundo ponto é a necessidade do pecador reconhecer que está perdido. É isso. Se você não reconhecer que você precisa de um Salvador, não tem como você ser salvo. Né? Interessante que eu ouvi um testemunho, não sei em que lugar, mas um pastor estava falando justamente sobre isso. O pastor colocou uma faixa em frente à igreja dele, campanha Cristo Salva. Escreveu lá, Cristo Salva. Aí beleza. Depois no outro dia ele foi lá e os caras rabiscaram a faixa do pastor lá e fizeram assim uma pergunta, salva do quê? O pastor ficou revoltado. Disse, meu Deus do céu, um absurdo. Salva do quê? Mas vamos pensar logicamente. Muitas pessoas não sabem. Sim.
Você fala do evangelho, você fala de Cristo, as pessoas não entendem. Por quê? Salvo do quê? Por que eu preciso ser salvo? O que Cristo veio fazer? E aí que está a grande questão. A comunicação do evangelho genuíno. Se você não comunicar o evangelho da forma correta, a palavra diz assim, que a verdade ela liberta, né? Conhecereis a verdade. Se você conhecer meia verdade, não tem como você ser liberto por completo, né? Ou você é liberto 100% ou não. Sim. Para conhecer, para ser liberto, precisa conhecer de verdade o evangelho. E acho que a comunicação do evangelho, a forma que estamos comunicando o evangelho hoje, né, essas meias verdades, nós não comunicamos o evangelho da forma correta ou como a Bíblia diz, da forma clara que a Bíblia diz, trazer a mensagem por completo do evangelho. O evangelho completo. O evangelho completo, né? A evangelização. Você precisa evangelizar as pessoas. Então, tem muitas pessoas que estão hoje dentro da igreja ou fazem parte do movimento evangélico, porém não entendeu essa verdade. Esse ponto parece que é tão simples, né? Mas a pessoa não compreendeu. Ela acha, né? Eu faço boas obras, eu nunca roubei, ou eu sou honesto, e a pessoa acaba criando alguns pensamentos a respeito disso e não entende que Jesus ele veio salvar quem está perdido. Todos estão perdidos. Sim. A verdade é essa. Porém, todavia, há essa necessidade de compreender que você é um perdido e você precisa de um salvador. Então, o segundo ponto é esse. Para ser salvo, precisa reconhecer que está perdido. Se você não reconhecer que você está perdido, que você não é nada sem Cristo, não tem como você ser alcançado pelo Evangelho e você ser salvo. Sim, e o mais bonito de tudo é saber que quando Cristo nos alcança, esse convencimento, esse saber que nós estamos perdidos, essa consciência que nós obtemos, ela vem do próprio Espírito Santo também. Sim. E é tão magnífico isso, porque quando ele nos alcança com o poder da sua graça, com o grande amor que é, essa mesma graça nos dá convicção de quem nós somos. Sim. E do local onde nós estamos. E aí eu não estou dizendo do local físico, da casa, da igreja, enfim, mas espiritualmente dizendo. Sim. Da nossa carnalidade, condição, da nossa condição. Quão pecador nós somos, né? Isso, essa graça é tão maravilhosa que nos traz essa consciência, e consciência essa que o homem não pode nos dar. Sim. Eu nunca consigo, por mais que eu fale, por mais que você fale, por mais que a gente converse, nós nunca podemos fazer o trabalho do Espírito Santo. É claro que nós pregamos o Evangelho, nós lançamos, nós comunicamos, mas esse trabalho interno, esse trabalho da cognição, do entendimento, do coração, é só ele que faz. Sim. E isso é maravilhoso, cara. É maravilhoso. É por isso que é uma obra sobrenatural, um milagre. A conversão é um milagre interno, né? Interno. É o que a palavra fala sobre um dos aspectos do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado. Isso. Esse convencimento, eu sou um pecador. Olha o que Paulo diz, 1 Timóteo 1,15. O próprio apóstolo Paulo, isso aqui Paulo está escrevendo a Timóteo. Paulo já se converteu há muito tempo. Paulo já teve a experiência dele em Atos 9 lá. Paulo já tem uma caminhada. Ele conheceu Timóteo, olhando dentro de uma linha de tempo, na segunda viagem missionária de Paulo, acho que Atos 16, a partir de Atos 16 ali, que Paulo teve a experiência de conhecer Timóteo. Mas aqui ele está escrevendo para Timóteo como um filho na fé, ou seja, Paulo já caminhou a sua jornada de fé, a sua peregrinação há muito tempo. E olha o que ele diz, um homem experimentado, olha o que ele diz para Timóteo, 1 Timóteo 1,15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E aí ele diz o seguinte, dos quais eu sou o principal. Olha o reconhecimento de Paulo, que ele é um pecador e ele se considera o pior. Querido, se o seu pecado não for mais sério do que o dos outros, você não entendeu. Isso, a gente precisa sempre ter essa consciência de quão pecador nós somos. Não existe altivez no Evangelho. Sim.
Se você não for pobre de espírito, por isso que lá no Sermão do Monte, Sermão da Montanha de Mateus 5, a partir do verso 3 ou 4, uma das primeiras características do que Jesus traz ali é a bem-aventurança para aquele que é pobre de espírito. Quem é pobre de espírito, esse vai ter direito ao reino. Entra no reino. Se você não é pobre de espírito, se você não reconhecer o quão miserável pecador você é, não tem como você ser salvo. E eu queria só voltar no texto que o senhor leu no início, de Tito, para reforçar mais uma vez o que essa graça faz por nós. Ele vai dizer no versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou salvando, ou salvador a todos os homens, e no 12 ele fala, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata. Então, esse ensinar, que seria também educar, a graça nos educa e nos traz a consciência do quanto nós somos pecadores e do quanto nós precisamos de transformação diária, do quanto nós precisamos de estar num processo de santificação diária, porque não tem essa de entender o presente da salvação, tudo bem, fui salvo, mas eu não ser transformado por ela diariamente. Não dá pra parar no primeiro ponto, né? Aí a gente vai caminhar daqui a pouco para as etapas da salvação, os estágios, né? Mas isso é tão importante. Claro e tão importante. Reconhecer o quão pecador nós somos. Isso. E que nós precisamos ser trabalhados pelo Espírito Santo. Exatamente. Diariamente. Se você olhar qualquer conversão na Bíblia, você vai perceber que esse é o ponto. Por exemplo, a história do Zaqueu de Lucas 19. Quando Jesus está passando em Jericó, você conhece a história, né, de Zaqueu, e Jesus ele chama ele, convida ele para descer daquela figueira, e Jesus declara, porque hoje houve salvação nessa casa. E Lucas 19, verso 9, Jesus vai falar, porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Então, se Zaqueu, o próprio Senhor Jesus reconheceu que Zaqueu tinha consciência de que ele era perdido. Ele veio salvar os perdidos. Se você perguntar para quem é o Evangelho é para aquele que reconhece que está perdido. Isso, exatamente. Se você não reconhece que você está perdido, o Evangelho não serve para você. Você não precisa de salvação, de um Não salvador. precisa Você não precisa de salvação. Eu não estou bem, eu estou tranquilo. Exatamente. Estou me virando sozinho. É como um Já doente. viu aquele tipo de gente, né? E olha o que eu vou te falar aqui. Talvez você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, talvez você não fale isso verbalizando, mas as suas ações demonstram isso. Como? Quando você se afasta de Jesus, cara. Quando você diz assim, eu não preciso... Com as suas ações você está dizendo, eu não preciso de Jesus. O que nos faz, o que nos mantém firmado na igreja, o que nos mantém firmado em Cristo hoje, é reconhecer que sem Ele nada somos. Isso. É João 15. Reconhecemos isso. Sem Ele nada podemos fazer. Eu fui fazer um trabalho eu fui orar numa casa há um tempo atrás aí, numa família, e uma dos momentos foi o que eu falei para eles lá. Eu falei, sabe qual é a diferença de vocês para nós? Por exemplo, para minha casa. Vocês podem olhar para a gente, pode achar, não, eles são santos, eles são... Não, cara. A diferença é que nós reconhecemos que sem Jesus nós não podemos fazer nada, não podemos realizar nada. Nós reconhecemos que Ele é o nosso Salvador. Essa é a única diferença, porque nós somos pecadores. Porque nós entendemos o quão perdido nós estamos. É só essa a diferença. Para você que não está servindo a Jesus, qual é a diferença? Eles estão na igreja, eles são mais santos? Não. Na realidade, nós reconhecemos o quão perdido e pecadores nós somos. É por isso que estamos aqui. Sim. É por isso que estamos aqui. Então, se não houver isso dentro de você, essa consciência, eu preciso de um Salvador, eu preciso ser salvo, eu estou perdido, não tem como você ser alcançado pelo Evangelho, não tem como. Não existe como você ser salvo. Você precisa reconhecer, eu preciso reconhecer.
E Paulo deixa bem claro isso. Se você lê a palavra do Senhor, principalmente no livro de Romanos, Paulo vai deixar bem claro isso. Romanos 3,10. Paulo vai dizer assim, como está escrito, não há um justo sequer. Verso 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Olha só, a palavra de Deus é clara em dizer isso. Não tem um justo, não existe um justo sequer. Depois de Gênesis 3, todos nós agora pecamos e fomos destituídos, separados da glória de Deus. Uhum. E veja quanto o primeiro ponto que nós falamos, ele é tão forte agora nessa conversa. O papel da igreja em anunciar o evangelho completo e anunciar que a salvação ela é graça, ela é um presente. Nós não estamos aqui para falar que é necessário dar algo ou fazer algo para obtê-la. Daí a gente já começa a perceber quais são as igrejas que são saudáveis. E aí a gente começa a perceber também a importância da igreja dentro desse ponto, obviamente, de expressar o evangelho, de expressar o Espírito Santo, para que nós possamos compreender através de Deus a necessidade de estarmos todos os dias aos pés da cruz. Sim. Todos os dias. E não tem como fazer isso em casa. É óbvio que você pode orar na sua casa, você pode ler tua Bíblia na sua casa, você pode orar na tua casa, isso é permitido, é liberado, mas precisamos fazer parte do corpo. Precisamos fazer parte do corpo, porque nesse corpo nós compreendemos esses pontos que nós estamos entendendo aqui. E devemos compreender, porque essa é a função da igreja na terra, né? Essa é a função, não existe outra. Então, para reconhecer, segundo ponto, então, deixar bem didático aqui pra gente, bem pontuado. Segundo ponto é esse. Não tem como ser salvo se você não reconhecer. Tem que reconhecer. Romanos 3,23, todos pecaram. Romanos 5,12, por causa de um homem entrou o pecado no mundo. Então, há necessidade. Eu acho que antes de entrar na boa notícia, a gente precisa entender a má notícia. E a má notícia é essa. É que não tem bom. Alguém perguntou para Jesus certa feita, né? Bom mestre. Aí Jesus olhou para esse cidadão e falou, bom é só Deus. E Paulo reforça isso. Não tem alguém, não tem uma pessoa que possa fazer o bem. Toda dádiva, diz Tiago, vem do Pai das Luzes, vem de Deus. Tudo que você vê de bom em alguém é Deus, vem de Deus. A imagem, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, e essa imagem foi ofuscada pelo pecado, né? Foi deturpada pelo pecado, porém a graça de Deus ainda está sobre os homens. É conhecido como graça comum. Né? Tudo que você vê de bom, em qualquer lugar aí, vem de Deus. Graça comum. Graça comum, é a graça de Deus. É o favor imerecido. Deus ainda, por misericórdia, por graça, ele ainda manteve aspectos, atributos que ele compartilhou com o ser humano. Esse ser humano caído, depravado, né? Que o ser humano longe de Deus é um monstro, gente. Isso tem que ficar bem claro, Vini. O ser humano longe de Deus é um monstro. Nós nos tornamos um monstro. A nossa natureza pecaminosa, nós somos tão maliciosos, imorais, rebeldes. A Bíblia chama em Efésios 2 que nós somos filhos da desobediência. Né? Escravos dos nossos próprios desejos, fugitivos. Então, se você perceber, quando você olha, talvez a gente se escandaliza por algumas barbaridades que o ser humano é capaz de fazer. Mas o ser humano longe de Deus se tornou um monstro. É só você olhar ao seu redor para você ver o quão terrível é o pecado e o que ele tem gerado, as consequências, né, na família, na sociedade, na igreja, em todos os lugares. O pecado é terrível. Sim, sim. E mediante a isso, o que o senhor responderia para aqueles irmãos que picharam a faixa do querido pastor do testemunho, perguntando... Então, salva do quê? Jesus te salva primeiramente, em primeiro lugar. Jesus veio para salvar você e eu da ira de Deus. Te acha, não, Jesus veio para me salvar do inferno? Sim. O que é o inferno, se não a ira de Deus? O inferno é a ira de Deus, é a ira de Deus. Um Deus santo e justo,
Deus é tão puro, a palavra fala que ele não pode contemplar o mal, e Abacuque fala isso. Deus é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. O livro dos Salmos, se eu não me engano, Salmo 5 vai falar que ele odeia a iniquidade e ele odeia o pecador. A gente costuma dizer que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus, ele ama o pecador por causa do Filho Jesus. Mas todo pecador está debaixo da ira de Deus. Está debaixo da ira de Deus. Deus estabeleceu um princípio desde o início, que o homem que pecar, a alma que pecar, essa morrerá. E nós pecamos. Nós caímos. Então, se esse cidadão que escreveu na faixa lá viesse perguntar do que Jesus veio nos salvar. Jesus veio te salvar da ira de Deus. Jesus veio assumir o meu e o seu lugar. Quando Jesus foi crucificado, a cruz, ela era de Barrabás. Lembra da história bíblica, né? Dos evangelhos, né? Barrabás era o quê? Era um assassino. Barrabás era um assassino. Então aquela cruz não era de Cristo, era de Barrabás. A cruz não era para o Filho de Deus, era para nós. Nós merecíamos. Todas aquelas chicotadas, tudo que Jesus, o castigo que Jesus recebeu, era para ser lançado sobre nós. Mas Deus é tão maravilhoso em graça e amor, né, que o próprio Filho se doou voluntariamente. E ele falou, não, eu vou assumir. Uma ovelha muda, como ovelha muda, ele foi levado ali diante dos seus tosqueadores, né, e ele assumiu o nosso lugar. Então, Cristo veio para nos salvar da própria ira de Deus. Cristo veio para nos salvar da condenação eterna. Que é viver eternamente longe de Deus. O lago de fogo, o inferno é viver eternamente longe de Deus. Para isso ele veio. Ele veio para salvar aquele que está perdido. E glória a Deus por isso, né, gente? Glória a Deus por isso. Deixar bem claro que quão horrível é o pecado, né? Quão horrível é o pecado. E eu acredito que o pecado é uma das forças mais poderosas que existe abaixo de Deus, porque o pecado ele veio para uma intromissão no plano de Deus, ele veio para nos afastar de Deus. Isaías 59 vai falar que a mão de Deus não está encolhida, mas as nossas iniquidades nos separam de Deus. Nos separam de Deus. Então, hoje o que você olha ao redor de tragédia, de consequência neste mundo, vem do pecado. Calvino vai dizer o seguinte, que todo homem nasce míope e precisa da Bíblia, precisa da Escritura para enxergar a verdade. Né? Todos nós nascemos debaixo da condenação do pecado. Isso é conhecido como natureza adâmica, a como visão pecado original, né? Visão ofuscada. E agora a gente não, por mais que você tente, você não consegue voltar para casa sozinho. A gente se perdeu, né? Sim, e aí como isso é tão interessante que daria pra gente, até numa conversa com um cara desse, por exemplo, como o senhor citou, trazer implicações para a vida pessoal. Sim. Poxa, beleza, eu entendi que Deus ele me salvou de sua ira. Ok, tá, mas o que isso implica na minha vida? Sim. Deus ele me salvou da condenação eterna. Tá, mas o que isso implica na minha terça-feira, na minha segunda-feira? Eu acho legal expor isso, porque acaba que vai ficando mais claro para nós, porque essa mensagem ela é tão poderosa e ela não só afeta o nosso interno, ela afeta também o nosso externo, toda a nossa vida, ao ponto de familiares perceberem, amigos perceberem, a sociedade percebe se você é cristão ou não, por conta dessa graça que me atingiu e que agora ela é exposta, né, de alguma forma. Então eu acho que seria legal expor isso de alguma forma, sabe? Trazer para a vida, né? Isso, exatamente. O evangelho, o poder do evangelho, ele vai mexer a sua vida de forma integral. Não tem como você ser alcançado pela graça de Deus e viver a mesma vida. Não tem como. É impossível alguém que entendeu
a dimensão, o imenso amor de Deus e continuar da mesma vida, continuar com as mesmas práticas, né? Aí lembramos daquela passagem de Lucas capítulo 10, da mulher, quando Jesus usa a parábola, ele usa aquela história de alguém que recebeu perdão de tantas dracmas, né? E, e aquele que recebeu ali, ele faz a comparação entre duas pessoas que foram perdoadas. Aquele que foi mais perdoado é quem mais ama, né? Então, diante da dimensão do amor de Deus, você precisa se responder. Eu preciso responder. E isso é na vida prática, cara. Vivendo uma vida de obediência a Ele, submisso a Ele, renunciando diariamente às minhas paixões, a minha vida pecaminosa e vivendo uma vida para a glória dele. Isso, é aí que entra o ponto, porque quando nós compreendemos por meio da graça, todas essas questões, ele nos salva da ira de Deus. Isso significa que estávamos entregues à mercê do poder do pecado. E esse pecado nos leva diariamente a cometer atos que são pecaminosos. E aí são vários. Então, essa graça nos traz a consciência de que toda a nossa vida está afetada. Sim. Toda ela está afetada. Internamente, externamente, as relações, a maneira como eu falo, a maneira como eu me porto, a maneira como eu penso, a maneira como eu olho. Tudo está afetado. E aí nós compreendemos. Eu fui salvo por Deus. Ele estava completamente certo de que sua mão irada seria sobre mim, mas Cristo me salvou. Sim. Em Cristo eu tenho essa salvação e sei que agora eu posso ter não mais morte eterna, mas vida eterna. E isso implica também para a nossa vida, né? Sim. Então isso que é interessante e é um dos fatores que mais me deixa apaixonado por Cristo, é a dimensão do seu amor e da sua graça, do quanto ele consegue nos afetar por inteiro. Não tem como. É por isso que não dá, é como o senhor acabou de falar aí. Ele não vem transformar 20%. Toda a nossa Eu vida. não consigo enxergar isso. Ele é poderoso para fazer completamente. E nós vamos entender isso, daqui a pouco a gente vai ir para o segundo momento nosso aqui, de entender a salvação nos três tempos, né? Eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. E aí a gente vai entender isso no nosso dia a dia, como funciona essa questão da salvação na vida prática, né? No nosso dia a dia, esse desenvolvimento da salvação na nossa vida. Então, terceiro ponto aqui para a gente caminhar mais um pouquinho, avançar mais uns quilômetros aqui. Primeiro, salvação é pela graça. Segundo, ninguém pode ser salvo se não reconhecer que está perdido. E o terceiro ponto, talvez importante também, eu acho importante destacar aqui, é que ninguém pode salvar a si mesmo. Uhum. Ninguém pode ser o seu auto-salvador. Isso talvez seja tão... é lógico, mas... quantos de nós estamos agindo todo dia tentando nos salvar? Sim. Tentando, pelos nossos meios, ser salvo. Jesus deixa bem claro, Mateus 16, 25. Jesus declara o seguinte, vou ler aqui no tablet. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida, por minha causa, vai achar. Uhum. E aí Jesus deixa bem claro uma das expressões, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro. Então eu entendo aqui, quando Jesus usa essa expressão, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, o que dará o homem em troca da sua alma, é essa tentativa do ser humano de ser salvo. Sim. Né? E ganhando o mundo, conquistando o mundo. Ou seja, Jesus faz um link aqui sobre salvação e o mundo. E essa questão de você vencer na vida. Das práticas do cotidiano. E Jesus está falando para um cara rico. Né? Jesus está conversando aqui no diálogo aqui com um cara que... E outra passagem bíblica vai falar de um cara que era tão rico que ele falou assim, mano, eu preciso aumentar os meus armazéns para poder produzir mais. E Jesus usa esse exemplo, né? Louco, hoje pedirão a sua alma. E o que você tem preparado para quem será? Uhum. Né? Ou seja,
Ele pega algo que acha que é importante, mas coloca outro. Sim, então, colocando aqui mais claramente, dando mais luz a esse assunto, riqueza não pode salvar você, cara. Por mais que seja necessário, hoje a gente vive nesse mundo, cada dia mais somos levados a conquistas, a bens, a posições altas e a buscar riqueza. Mas é importante deixar bem claro isso. Por mais importante que seja e necessário ter dinheiro hoje, porque a gente não faz nada sem a questão do dinheiro, mas isso não pode salvar você. Então, colocando em uma balança, vamos colocar em uma balança aqui o que pesa mais, o que tem mais valor, o que é mais precioso, a nossa salvação ou a conquista dos bens? Porque tem gente que está colocando em risco a sua salvação, Sim, por conta de conquistas, né? Isso é muito grave, isso é muito sério. Vocês estão entendendo, gente? Não sei se tá dando para compreender a seriedade desse assunto, né? Quem quiser salvar a sua vida vai perder. Toda vez que você valoriza mais o ter do que a sua salvação, você está tentando salvar a si mesmo. Toda vez que você tenta, você coloca em prioridade a sua vida financeira ou outras coisas da sua vida como prioridade, você coloca a sua salvação em segundo plano, você está tentando salvar a si mesmo. E ninguém pode salvar a si mesmo. Vai chegar no fim da vida, toda a riqueza que você conquistou não será capaz de gerar salvação em você. sim, não tem como. Então, cara, a gente às vezes admira tanta gente. Poxa, mano, o cara é bem sucedido. Olha o Elon Musk aí, olha o Bill Gates, olha esses caras. Dono da van, olha fulano de tal, olha o influência tal. O cara tá bombando, mano. Legal, bacana. Se ele não for alcançado pelo evangelho, se ele não servir a Jesus, se ele não reconhecer que é pecador, como Zaqueu, que era um cara rico, tinha uma posição alta, mas entendeu que estava perdido. Zaqueu entendeu que estava perdido. E é por isso que ele foi salvo. Se você não reconhecer isso, não tem como. Então você não pode salvar a si mesmo. Não tente salvar a si mesmo. Você é incapaz de tentar se salvar. Precisa reconhecer. Então nenhuma conquista, nenhuma riqueza, conquista financeira, destaque social, nenhum cargo qualquer que seja é mais importante do que a sua salvação. Isso, exatamente. Nem todo o seu cuidado, sua busca, toda a sua prática e que ainda que tenha seu bom desejo, ela não pode trazer salvação. Não pode. Para você, para sua casa, enfim. Aí você está num ambiente por conta do dinheiro ou por conta de necessidades, você está colocando em risco a sua vida com Deus, sua comunhão com Deus está em risco. E você não está fazendo nada por isso. Percebe? Uhum. Então, o que pesa mais? A pergunta que eu acho que a gente precisa fazer é o seguinte: se a minha salvação está sendo colocada em risco, quando eu falo salvação, a sua comunhão com Deus está sendo colocada em risco, o que você precisa fazer? Não vale a pena, cara. Não vale a pena perder tudo isso. Tem gente que não tem mais comunhão com o Senhor. Perdeu a comunhão com o Senhor, tá frio, não tem mais comunhão alguma, não ora mais, porque tá tentando se salvar. Sim. E no fundo, é um pecado. É. No fundo, não reconheceu o que está escrito, por exemplo, em Efésios 2, onde vai dizer que anteriormente todos nós vivíamos entre os filhos da desobediência, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os desejos e pensamentos, os nossos desejos e pensamentos. Nós éramos merecedores da ira. Ok, eu estou lendo aqui como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo olha, nós éramos, mas tem muita gente que está nessa condição. Sim. Né? Que está nessa condição e ainda não teve essa percepção de que está, no fundo, seguindo os desejos só da sua carne. Sim, tá vivendo tá sendo dirigido pelo seu pecado, pela ganância. Isso. Por ter,
né? E é claro, cara, como é maravilhoso o Evangelho, mas o Evangelho é um convite a confiar em Deus, cara. A palavra de Deus, como é desafiador você viver confiando no Senhor. O Salmo diz assim que Deus ele dá para os seus filhos enquanto dorme. Isso é poderoso. É descansar no Senhor, cara. É descansar no Senhor. A maior alegria que você tem que ter é o seu nome escrito no livro da vida. Lembramos do que Jesus falou para os discípulos quando eles voltaram da missão de Lucas 10. Os demônios foram expulsos, os enfermos foram curados e os caras estavam felizes. E aí Jesus disse assim, que a alegria deles deveria ser em o nome deles estar inscrito no livro da vida. Então não tem alegria mais plena do que essa. Você pode estar vivendo hoje num barraquinho no morro. Hoje você não tem sua casa própria ainda. Pastor, não tenho minha casa própria. Pastor, não consegui. Mas se você encontrou o bom tesouro, a pérola de grande valor, como Paulo declara em Filipenses 3, né, Vini? Considera tudo perda, cara. Diante da riqueza da glória de Deus, diante de quão precioso é saber que você agora foi salvo, foi encontrado por Cristo, foi achado nele. Sim. Diante de bilhões de pessoas que existem no mundo, os seus olhos foram abertos. Você hoje tem os olhos espirituais abertos. Você hoje tem a verdade, você conheceu a verdade. Você para pensar quantos adeptos de religiões existem no mundo. As religiões aí, olha aí, quantas religiões existem no mundo, pessoas que estão em busca de salvação, mas estão caminhando na direção errada. E nós encontramos o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, olha que privilégio, olha como isso é maravilhoso. E por isso que voltamos ao primeiro ponto de novo. Graça de Deus, cara. Graça de Deus. Não há nada em nós que... Porque Deus nos escolheu, não temos como saber. Sim. Não. A despeito de nós mesmos, Ele nos escolheu e hoje fomos alcançados por Ele. Olha que privilégio, olha que a misericórdia de Deus na nossa vida é tão grande. Sim, e o que nós estamos falando aqui hoje na condição que estamos, né, de também sofrermos, né, diariamente com a tentativa do velho homem, da carne, né, de se expor, é que essa graça nos faz compreender, ela é tamanha, ela é tão magnífica que nos faz compreender que nós não poderíamos salvar a si mesmo. Todos os dias nós temos a clara consciência, a clara evidência que o que Cristo fez eu não poderia fazer. Sim. Não poderia, ainda que eu pudesse trabalhar, ainda que eu pudesse estudar, ainda que eu pudesse ler, ainda que eu pudesse ir atrás de qualquer sábio dessa terra, ainda que eu pudesse pesquisar, ainda que eu pudesse... Enfim, nada poderia nos livrar de uma condenação eterna, de uma vida sobrecarregada, de uma vida com a carga do pecado, de uma vida promíscua, de uma vida de desejos pecaminosos, de olhares maliciosos. Nada, se não fosse Cristo, nada poderia nos dar o que ele fez, cara. Isso é poderoso. Eu lembro da história do filho pródigo. Que aquele moleque, aquele cidadão quis fazer? Ele quis salvar a si mesmo, cara. Ele foi tentar salvar a vida dele. Ele foi tentar ser o seu próprio salvador. Saiu de casa, saiu da comunhão com o pai, pegou os bens, não conseguiu nem administrar, porque longe de Deus a gente só perde. Não conseguiu administrar nada. Longe de Deus a gente só perde. Eu não conheço uma pessoa que se afastou de Deus e está ganhando. Talvez está ganhando. Sim. Longe de Deus a gente fica irreconhecível. Ele só foi perdendo. A distância da casa do pai só fez ele perder. Até chegar ao ponto. E aí ele entendeu. Né? Trouxe aquela luz, aquela clareza. Caiu em si, a Bíblia diz, né? Que muitos possam cair em si nesse tempo, né? Muitos que estão aí vivendo as suas vidas
tentando ganhar a sua própria vida. Eu como pastor já vi tantos casos de pessoas, não, eu preciso agora priorizar minha vida financeira. Eu preciso priorizar os meus sonhos, porque se eu não fizer isso, ninguém vai fazer por mim. Agora eu tô com algumas outras prioridades, pastor, né? E a pessoa quer produzir sem estar ligado na videira. A história é sempre a mesma. Mesmo. Percebe? De anos e 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 anos atrás, a história segue sendo a mesma. O homem tentando fazer por si mesmo. O homem na sagacidade de tentar salvar a si, de tentar salvar os seus. E aí, numa consciência errada, numa visão errada, num egoísmo disfarçado de boa vontade, no egoísmo disfarçado de eu sou bom com todo mundo e tal, mas na verdade não reconheceu. A história segue sendo a mesma e aí a gente sempre sabe de onde é o fim dela. Sim. Estava vendo um coach aí, até um líder, não vou nem citar nomes pra gente não entrar em debate aqui, mas, cara, como essa mensagem camuflada do tentar ganhar a sua vida está presente nas pregações hoje. Ele usou o exemplo de Abraão, dos patriarcas, como base para dizer que eles se tornaram ricos porque eles foram fascinados pela riqueza. Ninguém pode ser rico se você não for obcecado por ser rico. Olha que diabólico isso. Como isso é diabólico. Despertando a ganância no ser humano. As mensagens que nos levam a ser gananciosos. E o evangelho é um convite à renúncia. A renunciar. O Abraão, o Isaac e o Jacó, eles foram ricos. Mas eles foram ricos. A riqueza não foi o ponto central na vida deles. O ponto central na vida de Abraão foi a obediência ao chamado de Deus. Paulo vai deixar bem claro isso em 1 Timóteo 6, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos. Não de 2 ou 3 males, mas de todos os males. Uhum. Então, toda essa tentativa de ganhar, de se salvar, é perda de tempo. Jesus deixou bem claro o que pode dar um homem em troca da sua alma? Nada. Isso mesmo. Então, a nossa salvação é a nossa maior riqueza. Entende isso? Deixando bem claro, a nossa salvação é o que nós temos de mais precioso na nossa vida. Isso. E aí a nossa sociedade mercantilista nos faz compreender, né, muitas vezes, e se nós não tomarmos cuidado, a gente é afetado por isso de forma plena, de que nós precisamos obter. E obtendo muito mais, significa então que eu tenho mais felicidade, que eu tenho mais alegria, que eu tenho mais prazer, que eu tenho mais boa vida. E isso é uma falácia. É uma mentira. Como ser vacinado disso hoje? Eu e você. Eu acho que todo dia nós precisamos de uma dose forte do evangelho. Do evangelho. Ser evangelizado. Olha no espelho e evangeliza para você mesmo. Doses do evangelho. Sim, lembre-se disso. Lembre-se disso, que você não pode se salvar. Não tente se salvar. Não, você é incapaz disso. Você precisa de um salvador. Só Jesus pode salvar. Leia João 3,16 para você. Declare isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Quem não crê está julgado, condenado, mas quem crê recebe vida eterna. Então, todo dia eu preciso ser evangelizado. Todo dia. O que o mundo mais precisa hoje é do evangelho. Isso. Eu me lembrei aqui, e aí aqui fica uma dica para você que está aí nos ouvindo. Me lembrei de Filipenses 3, que já foi citado aqui, mas acredito eu ser uma maneira de nós acordarmos todos os dias e orarmos esses versículos aqui, do 10 em diante. Quando Paulo vai dizer assim, acho que aqui ficaria, pelo menos para mim, diante dessa conversa aqui, a minha oração pela manhã todos os dias. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte,
para que, de alguma forma, alcance a ressurreição dentre os mortos. Só que ele não para por aqui. Na nossa Bíblia tem o título do versículo 12 em diante, mas ele continua o assunto. É uma continuação do assunto. Ele vai falar, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo. Olha o reconhecimento dele, a humildade Uma coisa dele. eu faço. Mas olha o que eu faço, prossigo para alcançá-lo. Alcançar o quê? Conhecer a Cristo. Sim. Que nós possamos todos os dias, diariamente, conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. E aí ele continua dizendo, pois isso, ou para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Cristo o apóstolo Paulo está deixando claro, ele nos alcançou para que diariamente possamos conhecê-lo. Sim. Para que diariamente possamos visualizá-lo, colocar os nossos olhos nele. E ele continua Conhecer dizendo... e prosseguir em conhecê-lo. Exatamente. E aí no verso 14, para finalizar a nossa oração do dia, e é óbvio que aqui é só parafraseando, porque a gente deve orar e com mais intensidade, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, diante dessa conversa aqui, fica claro a real necessidade de nós conhecermos a Cristo e o poder da ressurreição. E quem bate nesse sentido, a porta se abre. Né? Sim. É obviamente que Deus ele quer ser achado. Ele tem poder para fazer o que ele quiser, ele tem poder para fazer os milagres que ele quer. Ninguém precisa dizer nada a ele do que ele faz o que ele quer, da maneira que ele quer. Mas a porta se abre quando batemos nesse sentido aqui. Eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. E ele abre. Aquele que clama, ele se achega com os seus ouvidos. Então isso aqui é maravilhoso, cara. Maravilhoso. E aí fica a necessidade aqui para mim e para nós, de nós conhecermos a ele todos os dias. Não dá para tentar salvar a nossa alma. Não dá para tentar salvar a nós mesmos, porque é uma maquiagem. Sim. É só uma maquiagem, maquiar a nossa real condição, a nossa real existência. E não é para isso que o Evangelho veio. O Evangelho vem na certeza de que nós precisamos dele. E aí nós compreendemos que estamos cansados, sobrecarregados. E aí é onde a gente tira todos os artefatos que a sociedade coloca. E a gente fala, caraca, eu tô cansado. Sim. Eu tô sobrecarregado. O pecado me sobrecarregou, o pecado me cansou, a minha correria me cansou. Eu preciso de Cristo, eu preciso de um Salvador. Uau, isso é poderoso, hein? Então, os 3 pontos aí. Primeiro, salvação é um presente, graça. Segundo, qual é o segundo ponto? Ninguém pode ser salvo. Ninguém pode ser salvo é o terceiro. O segundo ponto é você precisa reconhecer que você está perdido. E o terceiro é ninguém pode ser o seu próprio salvador. Isso. Ok? Vamos caminhar aqui pra gente terminar. Assim, nesses últimos minutos nossos. Dá pra gente falar até na semana que vem dos 3 tempos, né? Sim, dá pra gente trabalhar mais um pouco, né, sobre esses 3 tempos da salvação. Mas já vamos deixar aqui o terreno preparado. Voltando para a carta de Tito. Tito, ele trabalha aqui capítulo 2, o verso 11 ao verso 15. Primeiro, então podemos dizer assim que a mesma graça que nos salva, que nos alcançou, é a mesma graça que nos capacita a viver uma vida de santidade. Porque pela graça de Deus, a graça de Deus se manifestou a todos os homens. E essa graça, verso 12, ela nos ensina a renunciar às impiedades e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Aí entra em concordância com o que Paulo falou, porque pela graça sois salvos para as boas obras. Uhum. Então nós somos salvos e a partir dessa compreensão de salvação, desse milagre, desse novo nascimento, agora nós vamos viver em boas obras. Isso. Então as obras e a fé, elas caminham juntos, né? Uhum. Não tem uma briga nisso. E aí mais uma vez fica claro, eu não faço uma para obter o outro. Sim. Eu faço porque a evidência a evidência da salvação é as boas obras. é isso, exatamente. É a evidência. Como nós vamos reconhecer que somos salvos? É para boas obras. Uhum. E é claro que fazendo as boas obras nós fortalecemos a e aí nossa nós fé. vamos desenvolver a nossa salvação e entrar no segundo ponto. Mas Paulo deixa bem claro para você que talvez assim, eu não consigo,
eu não tô conseguindo resistir aos meus desejos, eu não consigo viver uma vida de santidade. A mesma graça que salva é a mesma graça que te capacita. A mesma graça que nos alcançou no processo da nossa conversão, de nos tirar do império das trevas, é a mesma graça que vai nos conduzir agora a essa nova vida. De renunciar dia após dia, de ser educado. A graça nos educa a viver agora conforme a nossa nova vocação, conforme a nossa nova vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, é um novo jeito de viver. Sim. É uma nova vida agora. Então a mesma graça que salva é a mesma graça que nos capacita. Nos educa e nos capacita, né? A viver de maneira santa, justa e piedosa. Amém, queridos? Então você é capaz sim de viver uma vida santa. E aí entramos então nesses 3 tempos da salvação. Eu fui salvo, estou sendo salvo. Então, primeiro ponto, eu fui salvo, passado, né? Uhum. Eu fui alcançado por Jesus. Você vai ver vários textos na Bíblia falando sobre salvação. Alguns vão dizer assim, eu fui salvo. Outros estão dizendo assim, eu estou sendo salvo. Sim. E outros textos estão apontando para uma salvação futura. E aí talvez fique a dúvida, eu fui salvo, estou sendo salvo ou serei salvo? As 3 coisas. Sim. Você foi salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Quer comentar? Não, eu acho que se a gente for entrar Nesse ponto, profundamente nele, acho que fica legal se a gente deixar para semana que vem. É, lógico, isso mesmo. porque aí a gente tem mais conteúdo, né? Acho que dá para até mesmo solidificar mais. Para ficar bem mais explicado, né? Acredito, não estou aqui querendo acabar não, mas é que eu entendo que o assunto é tão importante mesmo, que daria para pegar o primeiro vídeo, o segundo agora, e a gente conseguir conectar já o terceiro assunto que... Essas 3 séries, né? Sim. É isso aí, gente. Então, fica aí já na sua mente pra gente pensar semana que vem sobre esses 3 tempos da salvação, dentro desse texto de Tito, né? A graça que nos salva é a mesma graça que nos educa. Sim, sim. E a mesma graça que nos dará nos fortalecer, nos dará força, vai gerar em nós fortalecimento para que possamos permanecer firmes até o glorioso dia. Teve até um comentário de um jovem, né? Ele falou assim, cara, que interessante, né? Ouvindo pregação e tal, tô há muito tempo na igreja, mas pra mim, cara, fui salvo, sabe? E é óbvio, né? Você foi salvo realmente. Mas na ideia, né? Na cabeça dele, não existe esses 3 tempos pra mim, sabe? Nunca ouvi falar, sabe? De que, poxa, existe um período, ok, fui salvo, eu estou sendo salvo e serei salvo. Pra mim, salvação é salvação, sabe? Sim. E eu falei pra ele, cara, é um assunto tão bom de você estudar, de você se alimentar dele, que muita coisa na sua vida atual, naquilo que você faz, naquilo que você está fazendo, nas suas práticas, cara, você começa a compreender de outra maneira. Sim. Porque a ideia que a igreja tem hoje, talvez, acho que esse seja o ponto. Eu fui salvo e cruzo os braços. Cara. É isso. Uhum. Eu fui salvo, não preciso fazer mais. Não, a salvação é graça, é presente, não preciso fazer mais nada. Não, aí que tá, aí que você precisa fazer. Por isso que eu tô dizendo, é tão bom a gente separar os assuntos, assim, e não... Pra não entrar naquela graça barata ou na hipergraça, né? Que é um dos assuntos mais tratados hoje. Cara, é tão absurdo isso, que tem tanta heresia por aí, que um desses coaches, inclusive tá se candidatando aí a um cargo político, ele trouxe uma visão de uma diferença entre salvação e reino, cara. Algo que, isso é uma das piores heresias que eu já ouvi na vida. E nós não precisamos aqui defender a Cristo ou defender mas é interessante falar sobre isso. A defesa da fé, sim, no sentido de defender o evangelho como que eu ia falar, um apologético, né? Por quê? Porque tem gente que ouve e se confunde. Tem gente que tá ouvindo o pastor no domingo
e na segunda-feira no WhatsApp, no Instagram, Vi um recorte de um vi um vídeo do cara. recorte, aí se confunde. Cara, peraí. O cara foi capaz de dizer pra alguém que está na prática do homossexualismo, dizer assim, não, você é salvo, cara. Se você reconhecer que você é pecador, como nós falamos aqui, e entregar sua vida para Jesus, você é salvo, você está salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre, né? Que é a doutrina da perseverança da salvação. E ele disse o seguinte, mas ele disse assim, mas você não vai, na visão dele, você não vai desfrutar do reino. Porque o texto de Apocalipse diz, não herdarão o reino. Certo. Ele faz uma distinção entre salvação e reino. Isso não existe. Isso não existe. Salvação e reino são coisas conectadas. Não tem como você ser salvo e ficar fora do reino. Agora me diz, eu não vi essa fala, mas... Olha a bobagem que as pessoas estão falando por aí, cara. É como você dá... Naquilo que nós entendemos, né? E naquilo que nós cremos e que é bíblico e de fato é verdade. Claro que existem várias visões como essas horríveis. Mas como você dá um doce pra uma pessoa e você tira depois. É mais ou menos assim, em termos bem chulos, bem claros, assim. Beleza, você foi salvo. Você foi salvo porque a salvação não é pelo que você faz. Ele usa aí esse argumento, ele usou o primeiro ponto nosso aqui, salvação é graça. Ufa, foi salvo. A pessoa fica em paz, igual eu vou continuar na minha prática de homossexualidade, eu vou continuar pecando, eu vou continuar adulterando, eu vou continuar vivendo a minha vida, eu vou continuar praticando aquilo. Por quê? Porque eu já não vou dar o reino também. Não. Para herdar o reino, aí sim você precisa. Aí ele usa o exemplo, porque o reino é tomado à força. Não herdarão o reino os cães, os feiticeiros, os idólatras, os sodomitas, ele colocou lá, texto de Apocalipse 22, que são as práticas pecaminosas que nos afastam do reino de Deus. Porém, todavia, não tem isso na Escritura, gente. Não, a palavra não faz essa distinção entre salvação e reino. Isso é uma heresia muito antiga que vem aí pela igreja. Alguns abraçam isso aí. Pela igreja não, né? Pelos hereges. Isso é um herege, cara. Deixando bem claro, isso é heresia pura. Isso é tão perigoso que você faz com que você está deturpando o evangelho. Isso é. Está deturpando e justamente o evangelho. isso, vou pegar só um cara aqui. O apóstolo Paulo fez muito isso. Ele batia fortemente. Fortemente. Admiro-me que vocês estão deixando o verdadeiro evangelho para seguir outras práticas. Para voltar novamente. Aos rudimentos antigos. Meu Deus, cara. Então são esses tipos de heresia que tem por aí, gente. E aqui a gente não está nem tratando a questão da diferença, né, de soteriologia entre arminianos e calvinistas. Isso aí é outra história, né? Sim. Porém, tá despertando lá. Tá despertando o remédio. Mas é isso aí, gente. É isso, galera. Eu acho que depois desse corte aqui, né? Mas é isso, você tá em casa conosco. Deus abençoe sua vida, tá? Espero que você tenha compreendido até aqui os 3 pontos que nós trabalhamos. Deixa perguntas aí. Isso. Né? Se quiser, deixa pergunta aí, tema, enfim, a gente tenta... Você que ficou em dúvida de alguma coisa, dúvida a gente sempre vai ter. Isso. E a semana que vem a gente vai trabalhar esses 3 tempos da salvação, beleza? Isso. Se puder, volte no vídeo novamente, escute, vai escutando, começa a compreender que salvação é um presente, começa a compreender que nós precisamos reconhecer o nosso estado pecaminoso e também que nós não poderíamos fazer tudo o que Deus fez. Não poderíamos fazer o que Ele fez, não tem como, não tente fazer. E é isso, semana que vem a gente está de volta, se assim Deus permitir. Se Deus permitir, semana que vem a gente vai trabalhar os 3 tempos da salvação, passado, presente e futuro. Eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Isso. Ok? Deus abençoe, vamos juntos aí, caminhando para a glória de Deus. Fica na paz. Tamo junto, Deus abençoe.